Quando entrei no escritório de recrutamento, a última coisa que eu ia pensar é o quanto o exército gosta de fazer as coisas à noite. De alguma forma, estávamos sempre acordando muito cedo e ficando acordados até tarde. Nunca me preocupei em procurar o significado da palavra réveil, mas deve ser uma palavra francesa para acordar. Ainda estava completamente escuro lá fora, mas andar no escuro fazia com que esbarrássemos nas coisas. Então, pelo menos quando a selva não era muito densa, sempre usávamos nossos óculos de visão noturna. Lembro-me da primeira vez que usei óculos de visão noturna. Foi emocionante, mas levou um tempo para me acostumar. Tudo era verde e a imagem que você via era meio granulada, não muito clara. Normalmente, usávamos apenas uma lente sobre o olho que não era usado para atirar, deixando o outro olho aberto. Se a lua estivesse cheia, geralmente era possível enxergar bem à noite. Eventualmente, o cérebro se adaptava, combinando a imagem verde de um olho com o que o outro conseguia ver, desde que houvesse iluminação suficiente. Mas, depois de horas olhando pela lente, era estranho. Não era uma forma normal de enxergar o mundo. Não fomos feitos para enxergar no escuro assim. E, embora fosse o mundo real que estávamos vendo, parecia um videogame mal renderizado. Isso podia pregar peças no cérebro, fazendo você ver coisas que não sabia se eram alucinações ou não. Os óculos de visão noturna que usamos hoje são o resultado de décadas de testes e desenvolvimento. Há 50 anos no Vietnã, os soldados usavam modelos experimentais diferentes. Um desses modelos iniciais não usava luz verde, mas vermelha. Além disso, incorporava um químico chamado dicianina. Esse químico foi inicialmente usado em experimentos para provar cientificamente que os seres humanos emitem uma aura de luz visível. Como um veterano do Vietnã contou ao filho, a combinação desses elementos teve um efeito aterrorizante nos soldados que usaram os óculos experimentais. Eles viam coisas que os olhos humanos nunca deveriam ver. Amigos, bem-vindos. Esta noite, reunimos-nos neste momento especial para atravessar o véu e abrir uma porta para o invisível. Os espíritos caminham entre nós, esperando sua vez de falar. Peço a cada um de vocês que se juntem a mim em silêncio, permitindo que seus pensamentos se acalmem e seus corações se concentrem totalmente na energia desta sala. Truques de salão? Silêncio, por favor. Deixem as vozes dos vivos desaparecerem para que o espírito de Charles possa se revelar. Ele está próximo, não é possível. Charles, se você está conosco, estamos prontos para ouvir. Fale conosco à sua maneira, através de batidas ou sussurros, e deixe-nos elevar sua voz para a luz. Por volta de meados do século XIX, o mundo ocidental estava no auge do que foi chamado de movimento espiritualista. O espiritualismo, basicamente um movimento social e religioso, acredita-se ter começado na pequena cidade de Hydesville, Nova York, em 1848, especificamente quando duas jovens, Maggie e Kate Fox, fizeram uma afirmação surpreendente. Segundo as irmãs Fox, sua casa era habitada pelo espírito de um homem que havia sido assassinado na propriedade anos antes. Como elas sabiam disso? Porque estavam se comunicando diretamente com ele. A casa já era considerada assombrada quando elas se mudaram. Pelo menos era o que os vizinhos diziam. Mas, quando as irmãs começaram a ouvir batidas e sons estranhos, os rumores pareciam verdadeiros. Kate Fox convidou o espírito a imitar o som de seus estalos de dedo e conseguiu desenvolver um sistema de comunicação. Ao fazer perguntas ao espírito, descobriram que ele era um vendedor ambulante de 31 anos, chamado Charles B. Rosna,
que contou ter sido assassinado por dinheiro e enterrado sob a casa. Naturalmente, essas alegações bizarras foram recebidas com ceticismo. No entanto, alguns vizinhos confirmaram ter ouvido os sons de batidas, e a história ganhou força. Fragmentos de cabelo e ossos foram encontrados durante escavações sob a casa, embora investigações posteriores tenham descrito essas descobertas como inconclusivas ou possivelmente forjadas. De qualquer forma, o caso atraiu muito interesse na América do Norte e na Europa Ocidental. Avançando cerca de 50 anos, logo após o início do século XX, a tendência social de falar com os mortos ainda estava forte. O mundo ocidental estava obcecado por tudo relacionado ao espiritualismo. Milhões de pessoas, com graus variados de sucesso, tentaram se comunicar com os mortos usando cartas de tarô, tabuleiros Ouija, bolas de cristal e outros métodos. Pode ter havido um tempo em que todos no mundo acreditavam em espíritos, mas à medida que a ciência avançava, as pessoas ganhavam confiança na ideia de que tudo tinha uma explicação prática e que a ideia de espíritos era apenas um mito ultrapassado. Muitos cientistas e acadêmicos da época esperavam provar isso. Eles consideravam todas essas alegações sobre comunicação com espíritos como fraudes deliberadas ou truques da mente subconsciente. Então, enquanto o espiritualismo crescia em popularidade, os esforços desses cientistas para desmascarar essas crenças se tornaram algumas das primeiras investigações científicas conhecidas sobre o sobrenatural. Assim, o movimento espiritualista é considerado o berço do espiritualismo, mas também é creditado como o berço da investigação paranormal. Enquanto os homens da ciência tentavam provar que os espíritos não existiam, havia muitos crentes esperando usar a ciência para provar que eles existiam. Coisas como câmeras antigas, varas de radiestesia e pêndulos eram os tipos mais básicos de ferramentas. Alguns caçadores de fantasmas usavam kits de química para testar a presença de ectoplasma, mas também havia dispositivos eletrônicos, muitos dos quais destinados a medir coisas que os olhos humanos não conseguiam ver, como distúrbios no campo eletromagnético, medidores EMF, galvanômetros, gravadores e amplificadores de som. Mas era isso, com exceção das câmeras, que levavam tempo para revelar as fotos. Todos os dispositivos usados eram mais para os ouvidos do que para os olhos. Um homem chamado Walter John Kilner logo mudaria isso. Ele queria criar um dispositivo que pudesse visualizar algo que a maioria das pessoas nem acreditava que existia. Na maioria das manhãs, no final do século XIX, Walter era encontrado indo para o Hospital St. Thomas em Londres, onde trabalhava como chefe de eletroterapia. Durante seu tempo trabalhando no St. Thomas de 1879 a 1893, os tratamentos eletroterapêuticos de Kilner estavam na vanguarda da medicina. Seus inúmeros artigos de pesquisa contribuíram muito para a literatura acadêmica. Ele se tornou membro do Royal College of Physicians em 1883, o que foi um marco significativo em sua carreira médica. Talvez por causa de suas credenciais médicas, Kilner não era conhecido por ser um crente em tudo o que era sobrenatural. Também não se sabe muito sobre suas crenças religiosas pessoais, mas com a mania contínua do espiritualismo acontecendo em segundo plano, Kilner, sem dúvida, tinha uma opinião sobre isso. Como um dos principais médicos do hospital, ele teria dito a qualquer um que só porque algo não podia ser visto com o olho humano, não significava que não estava lá. Sua profissão envolvia aproveitar correntes elétricas
e direcionar essa energia invisível para o corpo humano. Ao ler as obras do Dr. Carl Ludwig von Reichenbach, um renomado químico, geólogo, naturalista e filósofo, sabemos que Kilner ficou fascinado pela possível existência de campos de energia naturais. De acordo com a mistura de misticismo e ciência de Reichenbach, esses campos de energia, que ele chamou de força ódica, irradiavam de todo ser vivo, uma espécie de força vital brilhante que poderia ser afetada pelas emoções e pela saúde geral. Para a maioria das pessoas, esses campos de energia eram invisíveis. No entanto, Reichenbach teorizou que certos sensitivos podiam perceber esse fenômeno através de olhos bem treinados ou manipulando sua própria força ódica através do uso de ímãs e correntes elétricas. Mesmo que a pesquisa de Reichenbach claramente combinasse suas crenças pessoais infundadas no espiritualismo com sua pesquisa mais fundamentada no naturalismo, Kilner viu mérito em suas teorias. A medicina moderna já estava bem ciente de que o corpo humano, junto com todas as coisas vivas, era alimentado por sua própria corrente elétrica. Kilner achou totalmente razoável pensar que essa energia poderia irradiar de uma pessoa, como a teoria de Reichenbach sugeria. Kilner acabou se convencendo de que a força ódica poderia ser comprovada como uma manifestação física observável da energia eletromagnética que cercava o corpo humano. Mas ele, explicitamente, diferenciou seu trabalho das práticas espiritualistas. Essa energia era um fenômeno científico, não espiritual. Se ao menos ele pudesse encontrar uma maneira de tornar esses campos de energia visíveis ao olho humano. Kilner se perguntou que coisas novas eles poderiam aprender sobre o corpo humano, possivelmente até ajudando os médicos a diagnosticar ou entender melhor certas doenças. Estimulado pela esperança de uma grande descoberta científica, no final de seu tempo no Hospital St. Thomas, Kilner começou a pesquisar como visualizar o que ele mais tarde chamou de atmosfera humana. A abordagem inicial de Kilner para experimentar o campo de energia humana foi usar o método sugerido por Reichenbach de ímãs e correntes elétricas. Quando estes não produziram resultados mensuráveis, Kilner começou a mudar sua abordagem e finalmente encontrou algo que funcionou. Através de tentativa e erro, ele desenvolveu um aparelho especializado que chamou de telas de Kilner. Essas telas eram compostas de lâminas de vidro tratadas com vários produtos químicos e corantes coloridos que filtravam comprimentos de onda específicos de luz. A ideia era que, se a combinação certa de filtros fosse usada, a aura humana pudesse finalmente ser observada através desses pedaços de vidro. Um avanço foi feito quando uma dessas lâminas foi tratada com um corante conhecido como dicianina. A dicianina é um derivado da quinolina. Quando aplicada a uma tela, a dicianina tem um efeito interessante na luz. Ela amplifica certos elementos do espectro de cores que são invisíveis ao olho humano. Na época dos experimentos de Kilner, o corante era comumente aplicado a placas fotográficas para sensibilizá-las à luz infravermelha, com outros produtos químicos como amônia sendo adicionados para diluí-lo e alterar a sensibilidade. As aplicações no mundo real incluíam tudo, desde química analítica e detecção de certas substâncias fluorescentes, até seu uso mais documentado na astronomia, já que as fotos infravermelhas agora davam aos pesquisadores imagens muito mais brilhantes do céu noturno. Kilner é um dos poucos cientistas conhecidos que usou dicianina para estudos médicos, e olhando através das lâminas de vidro, agora tingidas de azul escuro pela dicianina, os resultados foram notáveis. Enquanto o corante reduzia a forma humana a um contorno preto sem características, a tela azul
mostrava claramente uma emanação brilhante que parecia irradiar vários centímetros do corpo do sujeito. Kilner tinha certeza de que esta era a força ódica de que Reichenbach havia falado, o campo de energia natural ou aura, como Kilner a chamou, que cercava todas as coisas vivas. Depois de revestir algumas lentes com dicianina e criar um par de óculos vestíveis, Kilner começou a estudar de perto essas emanações. Suas muitas descobertas formariam a base de seu trabalho publicado, A Atmosfera Humana, ou A Aura Tornada Visível com a Ajuda de Telas Químicas, que foi publicado em 1911. Nele, Kilner descreve a aura, dividindo-a em 3 camadas distintas: a aura interna, a aura externa e o duplo etérico. Com a aura sendo invisível a olho nu, ele determinou que era porque ela estava dentro do espectro ultravioleta da luz. Em uma nota científica, há muito se sabe que a luz existe como energia de onda no mesmo espectro de toda a energia eletromagnética, desde raios gama muito curtos, radiação, em uma extremidade do espectro, até as frequências mais longas que usamos para transmitir a música e as transmissões que ouvimos em nossos rádios FM. Todas estas são medidas pelos respectivos comprimentos de onda. A luz visível cai no espectro logo após as microondas e o infravermelho, e é então seguida pelo ultravioleta e raios-x. Novamente, Kilner acreditava que a luz produzida pela aura humana caía dentro do espectro ultravioleta, então está apenas alguns comprimentos de onda acima do que nossos olhos podem detectar fisicamente. Alguns animais podem ver a luz ultravioleta, incluindo pássaros, insetos e certos mamíferos, possivelmente incluindo nossos cães e gatos. Então, se nós temos uma aura, ou mais estranhamente, se os espíritos têm uma aura, nossos animais de estimação podem ser capazes de vê-los quando nós não podemos. De acordo com a pesquisa de Kilner, após testar vários sujeitos, ele notou que essas emanações humanas que ele observou eram todas únicas para o respectivo indivíduo, com a radiação da aura diminuindo ou expandindo quando influenciada por emoções ou mudanças na saúde do paciente. No entanto, uma coisa notável que Kilner nos alertou é que os óculos que ele usava para estudar essas emanações eram bastante perigosos devido à natureza tóxica do corante de cianina. Kilner acabou descobrindo que a exposição prolongada ao produto químico frequentemente resultava em dor ocular intensa, dores de cabeça e até perda permanente da visão. Por causa disso, Kilner aconselhou que esses óculos só deveriam ser usados como uma forma de treinar gradualmente os olhos do usuário, com a intenção de que a pessoa eventualmente fosse capaz de ver os campos de energia sem usar os óculos. Após seu lançamento em 1911, a pesquisa de Kilner gerou uma boa quantidade de publicidade e interesse, especialmente entre os leitores mais espiritualmente inclinados. Mas não demorou muito para que os céticos começassem a apontar falhas em suas alegações. Outros pesquisadores tentaram replicar seus experimentos. As teorias de Kilner eram bastante fundamentadas, mas a evidência que ele apresentou era inteiramente baseada em suas próprias observações, que aparentemente não podiam ser recriadas facilmente. Muitos descartaram suas descobertas como artefatos de ilusões ópticas ou efeitos fisiológicos. Uma revisão de 1912 no British Medical Journal observou que Kilner não conseguiu fornecer evidências convincentes da existência da aura como um fenômeno puramente físico. Apesar dos sinceros esforços de Kilner na descoberta científica, a atmosfera humana foi amplamente considerada como pseudociência. Infelizmente,
Se havia alguma esperança de defender sua pesquisa, seja por causa de sua idade avançada ou saúde debilitada, Kilner nunca teve a oportunidade de fazê-lo. Apenas 9 anos após publicar seu trabalho, Walter John Kilner faleceria aos 73 anos. A falta de engajamento de Kilner com os críticos e sua falha em defender ou esclarecer suas descobertas levaram a comunidade científica a ver seu trabalho com suspeita e ceticismo. Como tal, sua reputação póstuma desapareceu em grande parte ao longo do tempo, mas aparentemente certos aspectos da pesquisa de Kilner continuariam a viver, embora provavelmente não da maneira que ele esperava. Especificamente, havia uma história muito estranha e honestamente aterrorizante que se diz ter ocorrido durante a Guerra do Vietnã. Alguns dos maiores avanços na tecnologia aconteceram por causa das guerras. Tudo, desde relógios de pulso até GPS e a internet. Na década de 1960, o governo estava evidentemente investindo na criação de óculos que permitiriam que seus soldados enxergassem no escuro, algo que os soldados lutando no Vietnã realmente poderiam ter usado. O problema era que o exército estava evidentemente usando a pesquisa de Walter Kilner e, se as lentes tingidas de dicianina de seus óculos podiam permitir que as pessoas percebessem a aura humana invisível, o que mais elas veriam? Dada a natureza dos combates no Vietnã, a capacidade de operar na escuridão total seria fundamental para o sucesso americano. O exército do Vietnã do Norte e os guerrilheiros Vietcong tendiam a se esconder durante o dia. A maioria de seus movimentos de tropas, suprimentos e suas emboscadas eram realizados sob a cobertura da escuridão. A principal razão para isso era que os americanos tinham o comando do ar. Qualquer ataque feito durante o dia seria recebido com ondas de helicópteros, bombardeios aéreos e outros canhões. Mas os pilotos não conseguiam enxergar muito bem à noite. Então, uma vez que o sol se punha, os postos avançados e as bases de fogo americanos imediatamente se tornavam vulneráveis a ataques coordenados. Tendo chegado ao Vietnã na primavera de 1965, não demorou muito para que os soldados americanos percebessem que os vietnamitas eram donos da noite e mesmo durante o dia, apesar de seu poder aéreo superior, os vietnamitas frequentemente tinham a cobertura da selva e entrincheiramentos. Muitos helicópteros saíram para deixar tropas e suprimentos e evacuar os feridos, e nunca mais voltaram, destruídos por fogo terrestre inimigo esmagador. Então, os pilotos americanos ainda estavam voando à noite. A cobertura da escuridão funcionava nos dois sentidos, e apesar dos riscos óbvios, eles apenas exigiam uma grande quantidade de treinamento, experiência e confiança em seus instrumentos de voo. Os pilotos dentro de um voo de horas acabariam desenvolvendo um senso de consciência espacial e, de outra forma, voavam em altitudes mais elevadas e usavam o radar para mapear o solo abaixo deles. Mas, no geral, se eles pudessem ver, tornaria a guerra muito mais fácil. A visão noturna não era uma ideia nova. De fato, os óculos infravermelhos foram vistos pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial, como os sistemas FG-1250 montados nos tanques alemães Panzer, e os atiradores americanos estavam usando dispositivos menores montados em rifles. O problema com estes e tudo o que foi usado até 1964 era que todos exigiam um holofote infravermelho para primeiro iluminar seus alvos. Em 1964, os militares americanos finalmente começaram a desenvolver o AN/VS-2 ou Starlight Scope. Este foi o primeiro óculos de visão noturna passivo,
o que significa que ele só precisava da luz ambiente das estrelas ou da lua para funcionar, um grande salto para frente. Mas mesmo assim, o Starlight Scope não estava pronto para uso até 1967, 2 anos após o início da guerra, e não foi totalmente adotado até 1969, e era muito volumoso e oferecia uma gama limitada de visão, sendo fixado em 4 vezes a ampliação, tornando-o completamente inutilizável para a consciência situacional necessária ao voar em uma aeronave. Era ótimo para alvos de movimento lento no solo e só. Então, por volta dessa época, o exército estava evidentemente trabalhando freneticamente para criar algum tipo de óculos de visão noturna que pudesse ser usado por pilotos como um par de óculos. Tudo bem, rapazes. Hora de brincar com o novo equipamento. Artilheiros, vocês estão prontos para ligar essas coisas? Sim, senhor, sim, senhor. Tudo bem. Liguem-nas e me digam o que estão vendo. Uau, isso é loucura. O que é? Tudo está... Bem, está vermelho, senhor. Sim, eles mencionaram isso no briefing. Talvez seja mais fácil para os olhos. Como está a clareza? Você acha que seria capaz de mirar em alguma coisa com eles? Sim, senhor. Com traçadores isso poderia ser fácil. Mas contudo, sendo vermelho, a percepção de profundidade é um pouco estranha. Mesmo nessa altitude, é difícil distinguir. Espere, o que é... Como você compararia com os outros óculos? Santa Mãe de Deus. Cessar fogo! Cessar fogo, droga! No que diabos você está atirando? A história foi compartilhada por Cliff H., filho de um soldado que havia servido no Vietnã. Ele não era um soldado de infantaria convencional, tendo se alistado no exército. Durante a década de 1950, Cliff disse que seu pai recebeu uma comissão de campo para oficial durante a Guerra da Coreia. Agora, no Vietnã, ele teria sido um oficial de campo, possivelmente um coronel supervisionando uma das unidades operacionais no país. Especificamente, embora o nome da unidade não seja conhecido, durante seus 3 períodos no Vietnã, ele foi encarregado de supervisionar uma série de projetos tecnológicos. Foi durante um desses períodos que a unidade de seu pai foi encarregada de um experimento muito singular. O teste de um pequeno lote de protótipos de óculos de visão noturna que foram emitidos para um grupo seleto de tripulações de voo de helicóptero. Ao contrário da versão contemporânea de óculos de visão noturna que usam uma luz verde, esses óculos sendo testados no Vietnã foram filtrados através do espectro de cores vermelho, já que o vermelho não cansa as capacidades de visão noturna dos olhos humanos. É possível que este tenha sido pensado para ser um espectro mais tático para usar. Os olhos humanos detectam mais tons de verde do que vermelho, tornando o espectro de cores vermelho menos dinâmico, mas a clareza era evidentemente decente. De acordo com Cliff, os óculos também tinham um filtro secundário que mudava para um espectro amarelo para detectar assinaturas de calor. Havia apenas um problema, possivelmente esperando aprimorá-los de alguma forma. Como a história é frequentemente contada, esses óculos de visão noturna experimentais foram tratados com a solução de dicianina de Walter Kilner, e os resultados foram aterrorizantes. O pai de Cliff disse que tudo foi para o inferno na primeira noite em que eles tentaram usar esses novos óculos. Seu pai estava acompanhando um pequeno esquadrão de helicópteros em um voo de teste. Cada um dos artilheiros havia recebido um conjunto dos óculos vermelhos. Enquanto voava sobre uma área pacífica do interior do Vietnã do Sul, o artilheiro do lado direito de seu helicóptero de repente abriu fogo, mas não em direção ao solo. Ele estava atirando descontroladamente para o lado da aeronave, enquanto os helicópteros voando ao lado deles
de repente quebraram a formação para evitar serem atingidos pelo fogo de calibre 50. O pai de Cliff estava gritando com o artilheiro para parar, se perguntando no que diabos ele estava atirando. Outras unidades tiveram problemas com seus caras usando heroína, e este certamente parecia ser o caso. Saindo do assento do copiloto, o pai de Cliff foi agarrar o soldado sentado atrás dele e puxá-lo para longe da arma. Chegando perto o suficiente para vê-lo e puxando os óculos de seu rosto, ele viu que seus olhos estavam arregalados, claramente aterrorizados, e ele perguntou no que ele estava atirando. A resposta que ele recebeu certamente não era o que ele esperava. Sobre o barulho da aeronave, o artilheiro descreveu o que ele viu. Havia realmente apenas uma palavra para isso: demônios. Demônios voando ao lado de seu helicóptero, e a razão pela qual ele atirou neles foi porque eles estavam vindo buscá-lo. Eles estavam gesticulando e apontando para ele, claramente capazes de vê-lo tanto quanto ele podia vê-los. Então ele abriu fogo. Cliff nunca mencionou o que seu pai disse depois disso, mas parece óbvio que ouvir a resposta desse homem sobre o que ele estava vendo através dos óculos não teria aliviado nenhuma preocupação que ele tinha sobre o cara ser um viciado em heroína. Mas Cliff disse que seu pai sabia que ele não estava exibindo nenhum dos sintomas usuais de um usuário de drogas. Deve ter sido um voo bastante estranho de volta à base depois disso, bem como o debrief que ocorreu quando eles pousaram e os outros pilotos estavam perguntando por que diabos você estava atirando em nós. Mas esse artilheiro não seria o último cara a ver algo semelhante a monstros ou demônios através das lentes vermelhas. Nas semanas seguintes, sempre que as tripulações eram enviadas para testar os óculos novamente, mais e mais relatos estavam sendo feitos sobre os homens estarem assustados até a morte pelo que viam através dos óculos. Como Cliff está contando a história em segunda mão, é difícil dizer por que o programa não foi cancelado imediatamente, ou se os relatos iniciais estavam sendo levados a sério, ou se essas criaturas eram realmente visíveis para todos que usavam os óculos. É possível que os escalões superiores simplesmente pensassem que todos estavam usando drogas, ou pensassem que as lentes simplesmente tinham efeitos colaterais alucinógenos. Mas como o moral da unidade começou a declinar, com os efeitos psicológicos de usar os óculos se tornando cada vez mais aparentes, os oficiais e pilotos foram aparentemente instruídos a não usar os óculos para evitar sofrer esses efeitos colaterais. Mas o pai de Cliff acabou pegando um par, querendo saber o que eles estavam fazendo com seus caras, e a experiência o assombrou desde então. O pai de Cliff colocou os óculos e viu que, com tudo sendo vermelho, já parecia algum tipo de paisagem infernal gótica. Mas quando ele então apareceu ao redor da área perto de seu acampamento, ele viu o que pareciam ser criaturas aladas com garras saltando das copas das árvores circundantes. Agora aterrorizado, ele tirou os óculos e estava olhando para as copas das árvores, e não havia nada lá, apenas a névoa flutuando sobre as copas das árvores na noite silenciosa. É aqui que Cliff concluiu a história de seu pai, tendo declarado anteriormente que seu pai percebeu que, o que quer que fossem esses óculos vermelhos, eles não seriam úteis. Ele efetivamente cancelou todo o experimento desastroso após apenas 60 dias de testes. Considerando a natureza pragmática dos relatórios militares, se esses eventos aconteceram como afirmado, é improvável que os escalões superiores do exército tenham ouvido falar desses incidentes do pai de Cliff ou de qualquer um dos outros oficiais
esperando permanecer no exército por tempo suficiente para receber sua pensão de aposentadoria. Desde que a entrevista de Cliff High atingiu a internet em 2018, suas alegações sobre os óculos de visão noturna do espectro vermelho, testados por seu pai e sua unidade, é claro, atraíram sua cota de críticas. Através de anos de experimentação, a luz verde acabou se tornando o espectro de cores ideal para a visão noturna. Entre os cones e bastonetes em nossos olhos, os bastonetes são responsáveis pela visão noturna e são mais sensíveis à luz verde. Isso significa que em condições de pouca luz, os olhos podem discernir mais tons de verde do que qualquer outra cor, fornecendo maior detalhe e contraste. A luz verde também foi considerada menos cansativa para os olhos em comparação com outras cores, como vermelho ou azul. Isso é particularmente importante para o uso prolongado de dispositivos de visão noturna, pois ajuda a minimizar o cansaço visual e o desconforto. Mas não é como se isso desmascarasse a história de Cliff. Ele mesmo afirmou calmamente que seu pai disse que o espectro vermelho era experimental e que a tecnologia acabou indo para o verde. Mas parece que ele sugeriu que os militares mudassem para o verde por causa deste incidente. Todos os registros disponíveis parecem indicar que a luz verde foi a cor inicial escolhida para a primeira geração de óculos de visão noturna passivos introduzidos durante a Guerra do Vietnã, na década de 1960. Mas, novamente, se as lentes vermelhas causaram alucinações aterrorizantes ou literalmente permitiram que os homens vissem em outra dimensão, não é como se isso tivesse sido divulgado. E talvez os homens que experimentaram isso se abstiveram em grande parte de falar sobre isso, como é o caso com muitas experiências e encontros estranhos por militares que esperam manter uma reputação de sanidade. Após o lançamento da história de Cliff, houve outros veteranos do Vietnã, muitos deles membros da tripulação de helicóptero, que expressaram suas opiniões sobre a história, dizendo que nunca encontraram óculos de visão noturna vermelhos e que os óculos montados em capacete eram incrivelmente raros na época. Então, há o uso relatado de dicianina, que, de acordo com algumas versões desta história, foi responsável pela cor vermelha distinta dos óculos e qualidades sobrenaturais. Mas eu ouvi a entrevista de Cliff e ele nunca mencionou Walter Kilner ou dicianina. Como com outras histórias bizarras, a história dos óculos de visão noturna demoníacos parece ter sido alterada ao longo dos últimos anos de recontações. Como Cliff nunca mencionou dicianina ao recontar a história de seu pai, inicialmente parecia que alguém havia intencionalmente ou não intencionalmente combinado a história de Walter Kilner com esta, talvez para oferecer uma explicação de por que esses óculos podiam ver demônios, mas algumas das informações simplesmente não batiam, por exemplo, com os óculos de Kilner sendo um tom escuro de azul, não vermelho. Estranhamente o suficiente, porém, pode realmente haver muita verdade documentada por trás da história de Cliff sobre óculos de visão noturna demoníacos. Após alguma pesquisa, tropecei em um documento muito interessante que parece responder à pergunta de onde essa história se misturou. É um artigo de pesquisa publicado pelo Departamento de História da Academia Naval dos Estados Unidos em 2017. É intitulado O Segredo de Ver Charlie no Escuro, escrito por Richard A. Ruth. O subtítulo é O Escopo Starlight, Tecno-Ansiedade e a Mediação Espectral do Inimigo na Guerra do Vietnã. Como mencionado anteriormente, o Starlight Scope era o óculos montado em rifle que foi usado no Vietnã a partir de 1967 e em diante, e novamente
Era o primeiro óculos passivo usado pelos militares americanos, o que significa que você não precisava de um holofote infravermelho para criar luz para o escopo, mas apenas luz estelar ou luar ambiente suficiente. O artigo tem mais de 60 páginas, mas em resumo, a introdução do Starlight Scope para soldados lutando em uma guerra foi altamente problemática. Embora o artigo fale sobre a vantagem tática que o escopo deu aos soldados, ele aborda principalmente como o escopo impôs fardos psicológicos e físicos aos usuários, criando ansiedade e dilemas morais. Então, qual era o problema? Bem, o ponto geral é que esses caras não estavam acostumados a serem capazes de ver à noite, e agora os escopos tornavam muito fácil ver no escuro. Mas tudo era verde, e o óculos dava a tudo uma aparência estranha e etérea. Teria sido a coisa mais incomum que esses caras já tinham visto. Embora funcionalmente úteis, esses caras já estavam exaustos pela guerra, e agora passavam noite após noite exaustos, olhando para uma paisagem verde que parecia outra dimensão, e tentando matar qualquer coisa que parecesse um soldado inimigo naquela dimensão. Quando eu estava nos fuzileiros navais como parte de um curso de treinamento que eu fiz, eu uma vez passei cerca de 3 dias trancado em confinamento solitário. Eles colocaram cada um de nós em uma sala escura de cerca de 4 pés, por 2,5 pés. Era mais como uma caixa, com nada além de um pedaço de madeira para sentar e um balde no canto para fazer xixi, e nós tínhamos que pedir permissão para usar o balde. Era muito degradante. A única luz que entrava era através de uma pequena fenda sob a porta, e eles não nos deixavam dormir. Oh, eu adormeci, mas eles nos checavam a cada poucos minutos, e confie em mim. Você não queria deixá-los te pegar dormindo. Eles tinham um pequeno buraco na porta, onde eles checavam. Depois de cerca de um dia, eu perdi a noção do tempo, e então eu comecei a alucinar. Isso era treinamento, e eles me disseram de antemão que isso aconteceria, e eu percebi que eles não estavam mentindo. A combinação de estar exausto e não ter nada para olhar é como se meu cérebro estivesse tentando se estimular, criando imagens, mas eu sabia que eu estava apenas imaginando coisas. Eu assisti uma árvore crescendo em um campo gramado, e então uma garota com uma cesta de vime em um vestido correndo pelo campo, e então a árvore se transformou em um velho fumando um cachimbo, coisas assim. Eu também vi coisas estranhas através dos meus próprios óculos de visão noturna, especialmente quando eu já estava cansado de vários dias, sem dormir durante o treinamento de reconhecimento, ou longas patrulhas. Eu passei alguns minutos conversando com um cara que nem estava lá quando eu estava patrulhando uma vez. Ele estava perfeitamente visível através dos meus óculos de visão noturna, mas então eu tirei e ele se foi. Eu li histórias sobre caras que também viram pessoas em seus óculos de visão noturna, que não estavam lá quando eles os tiraram. Aparentemente o efeito era praticamente o mesmo no Vietnã com as lunetas Starlight. Em outras mitologias íntimas da guerra, a paisagem verde assustadora gerada pelo escopo Starlight era povoada por entidades ambíguas. Fadiga, estresse e medo exacerbaram a tendência em alguns soldados de interpretar mal as imagens que eles viram através do escopo. O que às vezes parecia ser um gorila acabou sendo um rato, um macaco ou alguma outra criatura da selva. Cobras venenosas ampliadas para uma proximidade perturbadora deslizavam em meio aos flashes fosforescentes de luz como bestas mitológicas em uma paisagem de pesadelo. Até mesmo objetos inanimados, como rochas e plantas, pareciam ser soldados inimigos avançando sobre o espectador. Soldados descreveram dragões e outras criaturas sobrenaturais aparecendo de pelas lunetas Starlight. Um ex-médico lembrou de usar um escopo Starlight para monitorar centenas de corpos inimigos mortos,
após um tiroteio particularmente intenso, apenas para descobrir pela manhã que os cadáveres eram uma alucinação. Outro soldado comparou a explosão de pontos de luz em movimento a uma paisagem que parecia estar sempre nevando. R.L. Ashley, que como comandante da Marinha dos Reservas serviu como historiador da equipe para o comandante das Forças Navais do Vietnã, sob o vice-almirante Elmo Zumwalt Jr., em 1969, descreveu tal ilusão enquanto observava marinheiros fazendo reconhecimento a bordo de um barco de patrulha fluvial. Você faz sua vez no escopo Starlight, escreve Ashley, e visto em seu brilho verde assustador, tudo na margem parece se mover. Os arbustos se tornam animados. O dispositivo transformou a paisagem noturna em algo semelhante a uma alucinação de LSD. Em uma anedota reveladora incluída em seu celebrado estudo de guerra, Despachos, o jornalista Michael Hare descreve um soldado de patrulha de reconhecimento de longo alcance que tomava drogas aos punhados para que a selva à noite aparecesse para ele como se vista através de uma luneta Starlight. Em combinação com a leitura deste artigo, eu assisti uma entrevista com um veterano do Vietnã, onde ele contou como seu comandante de pelotão tinha lhe dado algo chamado pílula para ficar acordado para impedi-lo de adormecer à noite. Ele disse que eles realmente funcionavam. Ele passava dias acordado tomando essas pílulas. Quando ele foi mandado de volta para os Erieteibaio, ele jogou as pílulas restantes em sua bolsa, pensando que ele poderia ter algum uso para elas, e todos voltando para os Eribaio estavam, é claro, sendo examinados para contrabando. Então, quando ele passou sua bagagem, um tenente encontrou o frasco de pílulas e perguntou a ele onde diabos ele tinha conseguido isso. Ele contou a verdade e disse que estes foram emitidos para mim e que seu comandante de pelotão os chamou de pílulas para ficar acordado. O tenente, fazendo a triagem, então olhou para outro oficial próximo com os olhos arregalados e então de volta para este cara, e ele disse a ele: "Sargento, isso é speed." Eu não tenho certeza se a história desse cara era aplicável à maioria dos veteranos do Vietnã, mas basta dizer que as lunetas Starlight e qualquer óculos noturno seriam uma viagem absoluta enquanto tomava metanfetaminas e estava privado de sono. Então, enquanto o júri ainda está fora sobre se o exército já introduziu óculos de visão noturna do espectro vermelho e se esses óculos foram misturados com um produto químico usado por Walter Kilner para perceber a aura humana, é 100% verdade que os soldados no Vietnã estavam vendo monstros aterrorizantes em seus óculos de visão noturna, e também é 100% verdade que o uso desses óculos causou problemas psicológicos e fisiológicos, como o que Cliff High descreveu na história de seu pai sobre as unidades que ele supervisionou usando os óculos experimentais, e então tendo colapsos mentais que levaram seu pai a dizer-lhes para parar de usar os óculos completamente. Após a entrevista de Cliff ser transmitida em 2018, parece que essas três histórias foram erroneamente combinadas em uma. Os experimentos de Walter Kilner com dicianina do início do século XX, o artigo de pesquisa de 2017 sobre o escopo Starlight e a história de Cliff High sobre seu pai e os óculos do espectro vermelho. Já que a história do pai de Cliff sobre a visão noturna do espectro vermelho é um pouco mais bizarra, eu posso imaginar que, ao longo do tempo, ela se tornou o que a maioria das histórias fazem, uma versão resumida dos eventos, o que ele podia lembrar com talvez algumas das partes mais emocionantes sendo embelezadas para efeito dramático. Claramente,
Levou apenas alguns anos para a internet fazer a mesma coisa com esta história, depois que Cliff a contou, mas estranhamente o suficiente. A história original realmente não estava tão longe do que muitos veteranos do Vietnã realmente experimentaram enquanto olhavam através de seus escopos de visão noturna do espectro verde. E para aqueles de nós que acreditam em dimensões além da nossa e em demônios, mesmo que não os tenhamos visto com nossos olhos físicos, nós sabemos que eles existem de qualquer maneira. Mas se os soldados no Vietnã estavam apenas alucinando, ou se esses óculos de alguma forma permitiram que eles vissem em outra dimensão, eu já disse antes e eu vou dizer de novo agora. Eles viram, eles foram aterrorizados por isso. E para alguns, isso os deixou com uma experiência e uma memória que os assombrou pelo resto de suas vidas. O que quer que pensemos, 50 anos depois, para aqueles homens, os demônios que eles viram vindo atrás deles eram reais.